Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Heloísa Caroline da Mota, eu sou aluna aqui da Unesp de Araçatuba e eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo aceite do nosso trabalho intitulado Alterações nos arcos dentários e nas vias aéreas em pacientes pediátricos com atresia maxilar e hipertrofia tonsilar submetidos à expansão rápida da maxila. Esse trabalho foi orientado pelo professor André Bertós, e aqui estão os nomes dos outros participantes que ajudaram de alguma forma na confecção desse trabalho, junto com os seus respectivos departamentos. Bom, a hipertrofia das tonsilas palatinas é uma condição muito encontrada dentro ali dos consultórios odontológicos quando os cirurgiões dentistas vão fazer um exame clínico. Às vezes eles já conseguem identificar essa hipertrofia das tonsilas palatinas. E essa condição ela pode ser tratada através da cirurgia de tonsilectomia. Entretanto, quando essa condição de hipertrofia das tonsilas palatinas está presente em pacientes que apresentam também deficiência transversal da maxila, o tratamento pode ser feito através da expansão rápida da maxila. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar as alterações nas larguras dos arcos dentários superiores e as alterações tridimensionais nas vias aéreas superiores, em crianças com atresia maxilar e hipertrofia das tonsilas palatinas submetidos à expansão rápida da maxila. Bom, esse trabalho, então, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, e aqui está o número do protocolo. Foi feita a seleção de 13 pacientes para esse estudo, e nós englobamos pacientes que apresentassem idades ali de 7 a 10 anos de idade, e que tivessem, então, hipertrofia das tonsilas palatinas e atresia maxilar. Bom, para a gente diagnosticar então essa atresia maxilar, a gente fazia análise de Cor-Caus e a gente pegava aqueles pacientes que apresentavam valores negativos nas larguras posteriores. Já para verificar a hipertrofia das tonsilas palatinas, a gente utilizava a classificação de Brodsky e a gente incluía então pacientes que estavam classificados em grau 3 e grau 4. Aqui eu trouxe essa imagem para ilustrar para vocês então, os graus dessa classificação, e a gente vê que à medida que o grau aumenta também o tamanho da hipertrofia. Bom, o aparelho de escolha, para fazer o tratamento desses pacientes foi o aparelho disjuntor IRAX, e a gente seguiu o seguinte protocolo: 2/4 de volta pela manhã e 2/4 de volta pela noite. Isso foi feito durante 7 dias. Depois dessa fase de ativação, nós colocamos nos pacientes uma contenção por mais 6 meses. Essa contenção, na verdade, é feita com o próprio aparelho disjuntor IRAX. Ele ficou mantido em boca ali durante 6 meses. Com relação às análises, foi feita, então, a análise da dimensão das vias aéreas superiores através da tomografia computadorizada. Foi feita ali em 2 momentos, antes de começar o tratamento e após o tratamento finalizado. Com relação então aos nossos resultados, nós temos aqui os resultados da via aérea superior, com relação ao volume e a área transversal mínima, no momento inicial e no momento final, 6 meses após o tratamento. E quando a gente olha essa tabela, o que ela quer mostrar para a gente? Que em relação ao volume, não teve diferença significativa entre os tempos de avaliação, antes e após o tratamento.
Mas, com relação à área transversal mínima, nós vemos aqui que houve uma grande diferença estatística entre os grupos, mostrando então que a área transversal mínima aumentou ali de tamanho, melhorando a questão das vias aéreas desses pacientes. Bom, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né, essa tomografia, e a gente vê então a área transversal mínima de 22,5, ela foi para 48,7, ou seja, aumentou bastante essa área. Bom, com relação agora aos resultados, né, das larguras anterior e posterior dos arcos dentários superiores. A gente observa, então, essa tabela que traz para a gente a largura anterior, aqui 4x4, e posterior, 6x6, no momento inicial, ou seja, antes do tratamento e após 6 meses de tratamento. E o que essa tabela quer mostrar para a gente? Que tanto a largura anterior quanto a posterior, elas aumentaram, né, após 6 meses. Então, teve diferença aí do inicial e do final. Aqui eu trouxe uma imagem clínica para vocês verem, né? Então, a gente vê o antes, uma maxila bem atrésica, e o depois ali, a maxila bem expandida. Então, com relação à discussão, né, desse trabalho, houve sim um aumento na largura anterior e posterior dos arcos dentários, né? Ou seja, houve então a eficácia dessa expansão transversal, corrigindo a maloclusão dos pacientes e melhorando ali a oclusão e as funções ali orofaciais também. Já com relação às vias aéreas superiores, houve também uma melhora, visto que diminuiu aquela obstrução que o paciente tinha, melhorando ali a questão respiratória dos pacientes. Com relação, então, à conclusão, a gente pode concluir que a expansão rápida da maxila aumentou significativamente as larguras, então, dos arcos dentários superiores e a área transversal mínima das vias aéreas, sem alterar significativamente ali o volume das vias aéreas após 6 meses. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.